Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade, certo, ao nosso assunto de limite, hoje vamos estudar limites infinitos. Só lembrando, o que já foi estudado em nossas aulas, que foi noções de limites, a definição precisa de limite, o teorema da unicidade, algumas propriedades, limites laterais e hoje vamos estudar limites infinitos. Antes de qualquer definição, teorema ou propriedades, vamos começar a nossa aula de hoje com um exemplo. Está aqui. Seja a função f definida por f de x igual a 1 sobre x menos 1 ao quadrado, isso para todo x real e x diferente de 1. Bem, o que é que nós vamos fazer aqui? Todos nós já estudamos o que? Limites laterais. Então, você vai atribuir a x valores próximos de 1 à esquerda, como também vai atribuir valores próximos de 1 à direita. Ou seja, vamos colocar aqui. Então, o que é que nós vamos fazer? Atribuindo a x valores próximos de 1 à esquerda de 1, temos o seguinte. Vamos construir aqui um quadrozinho, certo? Uma tabelazinha. Só ligar o laser aqui, certo, pessoal? Rapidinho. Pronto. Então, tá aqui. Construímos aqui nossa tabelazinha. Perceba que você vai atribuir, certo, a x valores próximos de 1, só que sendo à esquerda. Está aqui, 0, 0,5, assim por diante, certo? Perceba que a função f de x, certo? Os valores que você está encontrando aqui, que é 1, 4, 16, isso quando você substitui os valores de x, certo, na função, perceba que esses valores aqui, eles estão cada vez o quê? Maiores. Beleza, pessoal? Agora, você vai atribuir a x valores próximos de 1, só que agora pela direita de 1. Aí, novamente, temos aqui nossa tabelazinha. Pronto. Tá aqui, para x você está atribuindo valores próximos de 1, só que à direita agora. 2, 1,5, 1,25, 1,1 e assim por diante, certo? Logo, a função f de x, se você perceber, ela também está cada vez maior. 1, 4, 16, 100 e assim por diante. Dessa forma, o que é que eu posso dizer com isso? Está aqui o nosso gráficozinho, graficamente. Perceba que à medida que você vai aproximando-se de 1 pela esquerda, a função, certo, ela está o quê? Crescendo ilimitadamente, ó. Beleza, pessoal? Também quando você aproxima, x pela direita, certo, em 1, perceba que a função também está o quê? Crescendo ilimitadamente. Ou seja, em outras palavras, você pode tornar essa função, certo, f de x, tão grande quanto desejarmos. Isto basta você o quê? Basta você aproximar x de quem? De 1 pela esquerda ou pela direita. Dessa forma, eu posso dizer o que com isso? Que o limite da função com x tendendo, certo, a 1, ela vai ser igual a quem? A mais infinito. Certo, pessoal? Tranquilo? Nossa primeira definição diz o seguinte. Seja f uma função definida em ambos os lados de A, exceto possivelmente em A. Então, o limite dessa função, x tendendo a A igual a mais infinito, significa que, tomando o x próximo de A, mas não igual a A, f de x fica tão grande quanto quisermos. Beleza, pessoal? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Só olhando aqui graficamente, perceba o seguinte. Eu estou querendo dizer o que é com isso? Que quando você, certo, aproxima x, quando você aproxima x de A pela esquerda ou pela direita, a função, ela o quê? Cresce o quê? Ilimitadamente. Ok, pessoal? Daí eu posso dizer o que com isso? Que o limite, certo? Dessa função f de x com x tendendo a é igual a mais infinito, se somente se para todo m, está aqui, m maior do que zero, vai existir um deltazinho aqui, certo? Também maior do que zero, tal que esse intervalozinho aqui, a menos delta, a mais delta, que é nada mais do que o módulo de x menos a, certo? Vai ser maior do que zero e menor do que delta. Então, f de x é maior do que m. Então, guardem essa primeira definição aqui, pessoal. Pegando agora novamente o mesmo exemplo que foi visto anteriormente, só que agora você vai tomar como sendo uma função g, sendo que ela vai ser o oposto da função f que foi vista anteriormente. Se ela é o oposto, então eu vou escrever a função g de x como sendo igual a menos 1 sobre x menos 1 ao quadrado.
Isso para todo x real e x diferente de 1. Então, a mesma coisa que você fez anteriormente, você vai fazer agora, pessoal. Ó, você vai atribuir a x valores próximos de 1 à esquerda de 1. Aí tem aqui nossa tabelazinha novamente, certo? Perceba aqui, ó, que atribuindo valores de x, certo? Próximos de 1, 0, 0,5, 0,75 e assim por diante. Percebam que os valores dessa função aqui, eles estão ficando cada vez o quê? Menores, ou seja, estão ficando cada vez pequenos. Certo, pessoal? Agora, certo? Eu vou o quê? Simplesmente vou deixar esse gráficozinho aqui de lado. Daqui a pouquinho a gente volta para ele, tá bom, pessoal? Agora você vai atribuir a x valores próximos de 1, certo? À direita de 1. Daí temos o quê? Tá aqui, ó. Quando você atribuir, certo? A valores, certo? De x próximos de 1, 2, 1,5, 1,25 e assim por diante. Percebam que os valores da função, eles estão o quê? Estão cada vez ficando o quê? Menores também, certo, pessoal? Então, o que é que eu posso dizer com isso? Que quando você aproxima, certo, de x em 1, olhando aqui para o gráfico agora, ó, quando você aproxima x, certo, em 1 pela esquerda e x em 1 pela direita, percebam que, ó, o gráfico eles estão decrescendo, ó, tá aqui, ó, decrescendo, ó, infinitamente, tanto pela esquerda como pela direita, pessoal. Tranquilo, pessoal? Daí eu posso dizer o que com isso? Que o limite, certo? De menos 1 sobre x menos 1 ao quadrado com x tendendo a 1, isso aqui vai ser igual a quem? A menos infinito. Ok, pessoal, tranquilo. Vamos seguir agora aqui com outra definição. Tá aí, ó. Seja f, certo? Uma função definida em ambos os lados de A, exceto em A. Então, o limite, certo, dessa função com x tendendo a A igual a menos infinito, significa que tomando x próxima de A, mas não igual a A, f de x fica tão pequeno quanto quisermos. Ok, pessoal? Tá aí, ó. Tá aí o nosso gráficozinho. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que quando o x, certo, está próximo de A, tanto pela esquerda como pela direita, essa função aqui, certo, ela decresce ilimitadamente, como a gente vê aqui no nosso gráficozinho. Beleza, pessoal? Daí temos o quê? Que o limite de f de x, x tendendo a A, é igual a menos infinito, se e somente se, ó, para todo n, ó, menor do que zero, vai existir um delta maior do que zero, tal que esse intervalozinho aqui, que é o módulo de x menos a, vai ser maior do que zero e menor do que delta. Então, f de x é menor do que n. Pronto, essa é a nossa segunda definição. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, vamos seguir aqui. Em aplicações práticas, encontramos com muita frequência gráficos que se aproximam de uma reta à medida que x cresce ou decresce. Tá aqui, ó. O que é que eu estou querendo observar? Se você observar, ó, o gráficozinho aqui, ele está aproximando-se, certo? Dessa retazinha aqui, ó. Eu tenho uma reta vertical nesse gráficozinho aqui e tenho uma outra reta horizontal. Isso quando x igual a A e quando y igual a B. Nesse outro aqui também, ó, temos aqui uma reta horizontal, certo? Quando y igual a B. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que o gráficozinho aqui, percebam que ele está, ó, crescendo, certo? Percebam que ele está aproximando-se de quem? Dessa reta aqui vertical, como também ele está aproximando-se também dessa reta vertical. Nesse outro exemplozinho aqui, percebam que o gráfico aqui, ó, está aproximando-se dessa outra reta. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que essas retas aqui, certo? Elas são chamadas de quê? De assíntotas. Beleza, pessoal? Então, traçaremos com facilidade um esboço do gráfico de uma função se conhecermos as assíntotas horizontais e verticais do gráfico, caso elas existam. Beleza, pessoal? Então, a assíntota vertical. Então, dizemos que a reta x igual a A é uma assíntota vertical do gráfico de f de x se pelo menos uma dessas condições forem verdadeiras. Está aqui. Se o limite de f de x, x tendendo a A pela direita é igual a infinito. Se o limite de f de x, x tendendo a A pela direita é igual a menos infinito. Limite de f de x, x tendendo a A pela esquerda é igual a infinito. E o limite de f de x, x tendendo a A pela esquerda igual a menos infinito. Pronto. Se uma dessas condições aqui, certo? Ela for verdadeira, então eu digo que ela é uma assíntota vertical. Beleza, pessoal? A assíntota horizontal
diz o seguinte: dizemos que a reta y igual a b é uma assíntota horizontal do gráfico de f de x se pelo menos uma das condições for verdadeira. Ou seja, se o limite de f de x, x tendendo a mais infinito, for igual a b, e o limite de f de x, x tendendo a menos infinito, for igual a b. Se uma dessas condições aqui for verdadeira, então eu digo que ela é uma assíntota horizontal. Na aula de hoje, vamos destacar somente a assíntota vertical. Beleza, pessoal? Então vamos ver aqui alguns exemplos. Tá aqui o exemplozinho aqui, a primeira. Percebam aqui, pessoal, que a função, ó, ela está aproximando-se, certo, dessa reta aqui, ó, quando x igual a quem? Igual a a. Então percebam que o limite de f de x, com x tendendo a a, ó, pela esquerda aqui, ó, ele está o quê? Crescendo ilimitadamente. Dessa forma, eu digo o que com isso? Que essa minha reta aqui ela é uma reta assíntota. Beleza, pessoal? Ou seja, ela satisfaz uma das condições lá, vista agora há pouco. Tá aí outro exemplozinho, ó. Agora eu estou aproximando, ó, x, certo? De A pela direita, ó. Perceba que a função ela está aproximando-se dessa reta. Então ela satisfaz também a condição. Ela é igual a mais infinito. Então eu digo o que com isso? Que essa reta aqui também ela é assíntota. Tá aqui outro exemplozinho, ó. X tendendo a pela esquerda, ó, tá aqui, ó, tá a retazinha aqui, ó, traçamos a reta. Perceba que a função ela está aproximando-se dessa reta, então eu digo também que ela é assíntota. Aqui são as condições que a gente acabou de estudar, para que ela seja uma assíntota vertical. Tá aqui outro exemplozinho, ó, limite de f de x, x tendendo a pela direita. Perceba aqui, ó, que a função ela está decrescendo ilimitadamente, ou seja, ela está aproximando-se dessa reta aqui vertical, que é a nossa reta assíntota. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo? Então vamos lá, vamos seguir. Certo? Pronto. O que é que eu quero agora? Eu quero que você mostre que o limite de 1 sobre x menos 1 ao quadrado com x tendendo a 1 é igual a mais infinito. Nós acabamos de pedir para você encontrar. Agora eu estou pedindo para você mostrar que esse limite. Todos nós já sabemos a definição, certo? Então, como é que nós vamos fazer? O que é que nós devemos mostrar nesse exemplo? Devemos mostrar, certo, que 1 sobre x menos 1 ao quadrado é maior do que m sempre que isso aqui for verdadeiro. Então, se você conseguir mostrar que isso aqui é maior do que m sempre que isso aqui for verdadeiro, então você mostra que o limite de 1 sobre x menos 1 ao quadrado com x tendendo a 1 é igual a mais infinito. Então, vamos lá. Isto é, posso pegar isso aqui e reescrevê-la como sendo x menos 1 ao quadrado é menor do que 1 sobre m, sempre que isso aqui for verdadeiro. Daí temos o quê? Que x menos 1 ao quadrado é menor do que 1 sobre m. Como isso aqui está elevado ao quadrado, eu posso escrevê-la como sendo em módulo. Está aqui, ó, o módulo de x menos 1 elevado ao quadrado menor do que 1 sobre m. Daqui eu posso tirar a raiz, ou seja, escrevê-la como sendo módulo de x menos 1 é menor do que a raiz quadrada de 1 sobre m, que isso aqui é igual a raiz quadrada de 1 é 1 sobre raiz quadrada de m, encontrando assim quem? O meu delta. Então, encontrei meu delta agora. Encontrado o meu delta agora, eu posso dizer o que com isso? Que seja m maior do que zero, vai existir um delta positivo, que é o delta é 1 sobre raiz de m, tal que se o módulo de x menos 1 é maior do que zero e menor do que delta, delta como sendo igual a 1 sobre raiz de m, então a função f de x vai ser igual a 1 sobre x menos 1 ao quadrado, que ainda é igual a 1 sobre x menos 1, certo? Ao quadrado, módulozinho aqui, certo? E que isso aqui vai ser maior do que quem? Do que a raiz quadrada de m elevado ao quadrado. Corta aqui meu expoente, certo? Com meu índice aqui, isso aqui é igual a m. Ou seja, percebam que isso aqui, certo? É maior do que m. Só que isso aqui é igual a quem? A 1 sobre x menos 1 ao quadrado. Ou seja, 1 sobre x menos 1 ao quadrado é maior do que m. Que é o que você queria mostrar sempre que isso aqui for o quê? Verdadeiro. Portanto, o limite de 1 sobre x menos 1 ao quadrado, com x tendendo a 1, isso aqui vai ser realmente igual a quem? A mais infinito. Beleza, pessoal? Agora vamos estudar algumas propriedades sobre limites infinitos. Tá aqui o nosso primeiro teoremazinho.
Sejam f e g funções tais que o limite de f de x, x tendendo a A, igual a c, uma constantezinha, diferente de zero, e o limite de g de x, x tendendo a A, certo? Igual a zero. Então, o limite do quociente, certo? De f de x, g de x, com x tendendo a A vai ser igual a mais infinito se o quociente f de x sobre g de x for maior do que zero, quando o x está próximo de A. Eu digo que o limite de f de x sobre g de x, com x tendendo a A, é igual a menos infinito se f de x sobre g de x for menor do que zero, quando x está próximo de A. Esse teoremazinho aqui, a demonstração dele, certo, pessoal? Ela vai ficar como exercício para vocês. A gente vai estar cobrando, tá bom? Logo em seguida, eu quero que você aplique esse teorema nesse exemplozinho aqui, ó. Encontre o limite de 2x mais 3 sobre x menos 1 ao quadrado com x tendendo a 1. Pronto. O primeiro passo, pessoal, é você simplesmente estudar o sinal de cada uma dessas funções. Então, vamos lá, ó. Como o limite de 2x mais 3 com x tendendo a 1 é igual a 5, aplicando as propriedades, você vai verificar que isso aqui é igual a 5. Certo? E o limite de x menos 1 ao quadrado com x tendendo a 1, isso aqui vai ser igual a zero. Logo em seguida, vamos estudar o sinal de f de x, onde f de x nada mais é do que 2x mais 3 sobre x menos 1 ao quadrado, quando x está próximo de 1. Então, vamos estudar aqui, certo? O sinal da função f de x, que é 2x mais 3, a função g de x, certo? Que é x menos 1 ao quadrado, e logo vamos estudar a função, certo? F de x sobre g de x, certo? Isso em próximo de 1. Então, ó, 2x mais 3 igualando a zero, perceba que x vai ser igual a quem? A menos 3,5. Pronto, como o coeficiente aqui é positivo, então vai ficar positivo, positivo e negativo. Logo em seguida, você vai estudar a função g de x, certo? O sinalzinho dele aqui. Você vai colocar o 1zinho aqui, então ela vai ficar positivo, positivo e positivo, certo? Assunto que foi visto lá na disciplina de funções, certo? Aí logo em seguida você vai fazer f de x sobre g de x, vai ficar o quê? Menos por mais dá menos, mais por mais dá mais, mais por mais dá mais. E logo em seguida você vai estudar, certo? O sinal aqui quando x está próximo de 1, certo? Aqui na minha esquerda e aqui à minha direita. Então eu posso dizer o que com isso? Notemos que a função f de x sobre g de x, ela é o quê? Ela é positiva quando x está próximo de 1. Se isso acontece, pelo teorema que acabamos de estudar, eu posso dizer o que com isso? Que esse limite de 3x mais 2 com x menos 1 ao quadrado com x tendendo a 1, ela vai ser igual a quem? A mais infinito. Beleza, pessoal? Mais a seguir, certo? A gente vai estar postando também algumas listas com algumas questões desse tipo para vocês tentarem resolver. Então, continuando aqui, certo? Temos aqui o nosso teorema 2 que diz o seguinte. Se o limite de f de x, x tendendo a A é igual a mais infinito, e o limite de g de x, x tendendo a A é igual a mais infinito, então o limite da soma com x tendendo a A também vai ser igual a mais infinito. Então vamos também deixá-lo como exercício, certo? Já no teorema 3 diz o seguinte, se o limite de f de x, x tendendo a A, é igual a menos infinito, e o limite de g de x, x tendendo a A, é igual a menos infinito, então o limite da diferença de x tendendo a A também vai ser igual a menos infinito. Já o teorema 4 diz o seguinte, se o limite de f de x, x tendendo a A, é igual a mais infinito, e o limite de g de x, x tendendo a A, é igual a b, diferente de zero, então, se b for maior do que zero, então o limite, certo, do produto com x tendendo a A vai ser igual a mais infinito. E se b for menor do que zero, então o limite do produto com x tendendo a A vai ser igual a menos infinito. Pessoal, essas demonstrações aqui elas vão ficar como exercícios, tá bom, pessoal? Então vamos seguir aqui. O teorema 5, certo, pessoal, diz o seguinte. Se o limite de f de x, certo, com x tendendo a A é igual a menos infinito, e o limite de g de x com x tendendo a A é igual a b, então, se b for maior do que zero, o limite do produto com x tendendo a A é igual a menos infinito. Se b for menor do que zero, então o limite do produto com x tendendo a A é igual a mais infinito. Certo? Ele vai ficar também como exercício. Observação.
Se o limite de f de x com x tendendo a for igual a mais infinito ou menos infinito, e o limite de g de x, x tendendo a for igual a zero, em que g não é uma função nula, nada podemos afirmar para o limite do produto quando x tender a. Beleza, pessoal? Tá aí essa observaçãozinha, guardem ela também. O teorema 6 diz o seguinte: se o limite de f de x, x tendendo a é igual a mais infinito, e o limite de g de x, x tendendo a é também igual a mais infinito, então o limite do produto com x tendendo a vai ser igual a quem? A mais infinito. O teorema 7 diz o seguinte: se o limite de f de x, x tendendo a é igual a mais infinito, e o limite de g de x, x tendendo a é igual a menos infinito, então o limite do produto com x tendendo a vai ser igual a quem? A menos infinito. O teorema 8 diz o seguinte: se o limite de f de x, x tendendo a é igual a menos infinito, e o limite de g de x, x tendendo a é igual a menos infinito, então o limite do produto com x tendendo a vai ser também igual a mais infinito. Pessoal, percebam o seguinte. Desculpa, pessoal, vai ser igual a mais infinito. Pessoal, percebam que todos esses teoremas que nós estamos trabalhando aqui, todos eles serão demonstrados, certo? Eu vou pedir como exercício para que cada um faça. Caso algum aluno não consiga, a gente pode estar fazendo pelo Google Meet, tá bom, pessoal? Nota, observação. Se o limite de f de x com x tendendo a é igual a mais infinito ou menos infinito, e o limite de g de x, x tendendo a é igual a mais infinito ou menos infinito, nada podemos afirmar, então, para o limite do quociente, quando x tende a a. Então, também guardem essa observaçãozinha aqui, pessoal, tá bom? Tá aí o teoremazinho 9, que diz o seguinte: se o limite de f de x, x tendendo a é igual a mais infinito, então o limite, certo, de 1 sobre f de x, x tendendo a vai ser igual a quem? A zero. Por fim, temos o teoremazinho 10, pessoal, que diz o seguinte: se o limite de f de x com x tendendo a for igual a zero, então o limite, certo, do módulo de 1 sobre f de x com x tendendo a vai ser igual a quem? A mais infinito. Então, pessoal, lembrando que, como já foi dito, né, todos esses teoremas aqui a gente vamos passar, né, como exercícios, né, para que vocês possam tentar, né. Caso alguém não consiga, a gente pode estar marcando uma outra aula pelo Google Meet, para que a gente possa estar fazendo as demonstrações desse teorema, certo? Lembrando também que nas nossas próximas listas, nós vamos estar passando certos exercícios aqui, no qual vocês vão utilizar todos esses teoremas aqui para verificar, tá bom, pessoal? Então, dessa forma, a gente encerra a nossa aula de hoje, tá bom? E obrigado, e até mais, viu, pessoal?